Olá, nós vamos passar as próximas 2 semanas realizando práticas na área de eletroquímica. É uma área muito importante da fisicoquímica. Eu coloquei um vídeo para vocês que fala de maneira um pouco mais ampla desta área. Hoje nós vamos fazer uma prática de titulação condutimétrica. Aqui nós temos, de novo, o laboratório de ensino 1, Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da UFRJ. Aqui nós temos o segundo laboratório 2, onde nós já fizemos aquela prática de medida da viscosidade com função da temperatura. Nós temos 2 bancadas com práticas de eletroquímica. Uma, se eu não me engano, é essa bancada. E a segunda bancada está colocada aqui atrás. Vocês não estão vendo, é a última bancada que aparece nesse segundo laboratório de ensino do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química. Aqui nós temos os 2 tipos de aparelhos, né, condutivímetros que a gente tem no nosso laboratório. Esse aqui está na segunda bancada, são 2 conjuntos de aparelhos idênticos. Esse aqui é o da última bancada, que é o que a gente vai trabalhar. Se vocês olharem no Google, vocês vão ver que tem um número muito grande de condutivímetros e pegômetros a vender no mercado, né? Mais simples e mais complexos. Nós utilizamos um que é, assim, pelo que eu consigo ver, é mais completo comparado com os demais e que permite medir corrente de íons na solução de formas diferentes, entre elas nos dá já em unidade de pH. Esse é o aparelho que nós temos no nosso laboratório, e esse aqui é o que eu vi no mercado mais parecido com aquele que a gente tem no laboratório. Nós temos aqui uma foto do condutivímetro que nós vamos utilizar nessa prática. Aqui nós temos o eletrodo, que vai ser colocado dentro da solução. Eu tenho, nesse eletrodo, vou aplicar uma diferença de potencial. Eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Então, esse eletrodo vai estar dentro da solução, ele está fora de escala, evidentemente. Eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Os íons negativos vão caminhar em direção ao polo positivo e os íons positivos vão caminhar em direção ao polo negativo. Com isso, a gente vai gerar uma corrente que vai ser analisada pela eletrônica desse aparelho e que vai nos dar essa corrente já em unidades de condutividade. Vou pegar o primeiro, quando a gente começa com a base forte e vai colocando ácido forte, ácido clorídrico. Quando a gente só tem a base na água, nós vamos ter como principais íons nessa solução Na+ e OH-. Aqui eu estou colocando um gráfico do que vai acontecer com a condutividade, portanto, do que a gente vai estar medindo nesse aparelho, com função da concentração de ácido clorídrico. Pronto. Quando eu tenho 0 de ácido clorídrico, eu vou ter esses íons na solução. Então eu vou ter uma condutividade grande, um valor razoavelmente grande para a condutividade. À medida que eu vou introduzindo o ácido clorídrico, ele vai gerando o sal, portanto vai diminuindo o número de íons OH- na solução. Então a condutividade vai diminuindo, decrescendo. Até que eu faço, reage completamente o ácido e a base, obtendo o sal. E aí eu tenho a concentração, a condutividade mínima. Então eu tenho aqui um ponto onde a condutividade é mínima, que é o ponto que eu estou interessado de equivalência na nossa titulação. A partir desse ponto eu passo a ter excesso de ácido clorídrico, que me gera na solução os íons de H+, prótons e o íon de cloro. O próton é levinho, ele adora sair correndo na direção
polo negativo. Então, na medida que eu vou tendo excesso de ácido clorídrico, eu vou estar, de novo, aumentando a condutividade de uma maneira, inclusive, mais forte, né? Uma dependência mais forte com relação ao excesso de ácido clorídrico. Então, eu obtenho esses pontos e determino, e a gente vai ver mais adiante, esse ponto de equivalência, com isso eu faço a titulação de um ácido forte numa base forte. Agora vamos ver o que acontece quando eu coloco um ácido fraco, o ácido acético. De novo, eu vou começar com 0 de ácido acético, então aqui esse eixo vai ser um eixo de ácido acético, volume de ácido acético colocado na solução. Eu começo de novo com a minha base forte, com esses íons, começo com a mesma condutividade que eu tinha no caso anterior, vou introduzindo o ácido acético, vou então neutralizando e diminuindo a condutividade, até que eu chego no ponto de equivalência, onde eu quero titular, e depois eu começo a ter excesso de ácido fraco, mas o ácido fraco dissocia pouco. Portanto, eu passo a ter não tem mais aquele comportamento que eu tinha anteriormente, mas eu passo a ter um pouco excesso de íons na solução devido ao excesso de ácido acético. E aí, então, eu tenho uma curva mais ou menos parecida com isto. Vocês vão obter essa curva. Bom, então, infelizmente, vocês não vão poder fazer essa medida, então nós estamos oferecendo para vocês medidas realizadas por alunos em períodos anteriores, onde nós temos aqui esse condutivímetro. Nós vamos começar, então, que esses são os primeiros dados, colocando ácido clorídrico numa solução de NaOH. Esse eixo vai ser o eixo do volume de ácido clorídrico. Nós começamos, então, apenas com a solução sem o ácido clorídrico e tem uma condutividade alta, né? Aqui está o volume de ácido clorídrico colocado na solução, que é esse eixo. Está aqui o volume de ácido clorídrico, que a gente vai estar colocando na solução. E aqui vai estar a condutividade. Então, nós começamos com um valor razoavelmente alto para a condutividade. Na medida que a gente vai colocando ácido clorídrico, a gente vai gerando sal na água, vai diminuindo a condutividade, fazer essa diminuição um pouco menos acentuada, como ela de fato é, até que a gente chega num ponto mínimo. Vai diminuindo a condutividade até que nós atingimos um ponto mínimo. Depois nós vamos estar acrescentando ácido clorídrico. E como eu tinha mencionado anteriormente, você vai começar então a gerar esses íons na solução, em particular o próton gera uma condutividade alta e eu vou ter um aumento grande da condutividade com o excesso de ácido clorídrico. Vocês vão então ajustar uma reta nesse regime de trabalho, onde x é o volume de ácido clorídrico, uma outra reta nesse regime de trabalho, e a partir daí vocês obtêm facilmente esse ponto de equivalência, portanto fazem a titulação. Uma coisa equivalente a essa, que eu acabei de mencionar, vai ser feita na titulação de um ácido fraco com uma base forte, onde agora esse eixo vai ser o volume de ácido acético. Ok? Então, é isso que vocês vão fazer. O roteiro está bem explicativo. E, enfim, de novo é uma pena que vocês não estão podendo estar no laboratório fazendo a prática, a gente interagindo pessoalmente na discussão desse relatório. Então, boa semana para todos. Um abraço.